Olá, bom dia para vocês. Mais uma vez a nossa aula de língua portuguesa, quinta-feira. E hoje nós vamos dar sequência aos gêneros jornalísticos, os quais nós já iniciamos há uns dias, né, nas aulas anteriores. Então, hoje nós vamos focar mais no gênero notícia. Esse gênero notícia, essas aulas, nós vamos ver hoje de maneira mais simples, para que vocês possam detectar, captar, aliás, o gênero, as características desse gênero notícia, que é um gênero informativo, jornalístico, e eu irei dar para você na próxima aula, vou gravar e deixar disponibilizado, uma aula especificamente para que a gente possa detectar, identificar essas notícias, focando fake news, que é um tema tão atual e tão necessário para a nossa atualidade, tá bom? Então, Eren Carlos Rios, professora Viviane Patrícia, e vamos dar início. Gênero textual, notícia e reportagem. Na verdade, essa reportagem agora, como eu disse a vocês, eu quero que foque apenas hoje no gênero notícia, né? Apesar que a gente sabe que as duas estão casadas. Já dei na aula anterior, temos a imagem, aqui eu coloquei de algumas reportagens, que é do gênero, está no jornal, e a gente sabe que são gêneros textuais onde se encontra no meio jornalístico. E assim, cada dia mais, né, nós sabemos que estamos bombardeados por notícias. Antes as notícias, elas vinham mais nos telejornais, a princípio no rádio, né? Quando se tinha rádio, basta vocês imaginarem que houve época que rádio era um privilégio de poucos, né? Então, as notícias vinham através dos rádios e nem todos os lugares do Brasil se tinha. Eu digo Brasil porque estamos falando do nosso país. Assim, delimitar, né? Mas não era acessível. Depois foi começando um avanço imenso, que foi a televisão, jornais impressos, que sempre prevaleceram, hoje de maneira até reduzida, e isso é muito triste, porque com a adesão e o avanço da internet, não é, o jornal impresso, ele foi perdendo espaço. Se a gente for observar e for procurar nos lugares, nas casas, não existe mais. São raros as pessoas que possuem assinaturas de jornais inscritos, né? Impressos, aliás. E isso é muito triste, porque é uma cultura, algo muito importante que as pessoas tinham, que fazia parte da sua cultura, da sua rotina. Então, acordar pela manhã e querer saber quais são as notícias. Pegava o jornal e dali tomava seu café, não é? Folheando, pegando aquele cheirinho do jornal. A gente sabe que também isso não era acessível para todos os lugares. Mas para as cidades, isso era. Então, isso foi uma ruptura, uma quebra, onde as pessoas sentiram muito. Eu, particularmente, senti muito também isso. Né? Porque a gente deixa de pegar na matéria em si, no veículo em nossas mãos, que é o jornal impresso. Então, assim, foram mudando, né, os veículos. Não que isso não existe. Existe sim ainda, a gente encontra. Mas houve uma redução. A acessibilidade, a mudança de comportamento das pessoas. Mas as notícias, elas não se acabaram. Elas não acabaram, as notícias. Né? Elas continuaram sendo de uma maneira muito mais rápida e muito mais veloz. Vou citar um exemplo para vocês. Essa semana tivemos a notícia lá no Líbano, naquela explosão. Então, graças à adesão à internet, algo que estava acontecendo em outro país tão distante do Brasil, nosso, né? E a gente, de repente, quando surgiu nas redes sociais, nos grandes veículos de comunicação, a gente já vê, então você está no Instagram, você está no Face, você está na televisão, automaticamente, quando você vê aquela notícia, grande explosão no Líbano, sem saber, aí você já começa a imaginar, foi um ataque terrorista, foi isso, foi aquilo outro, e você corre para as reportagens. E a gente consegue ver, acompanhar a notícia de maneira instantânea. Então, ali você já vê, antes mesmo até dos repórteres oficiais
apresentarem, as pessoas daquele lugar, eles já estavam gravando seus vídeos, né? Levando para o mundo o que estava acontecendo. Então, mesmo sem ser repórter, eles já estavam apresentando essas notícias, mostrando de maneira instantânea essa notícia, o local, né, onde aconteceu, que não sabia ainda quantas pessoas estavam mortas ou feridas, se teria sido realmente uma explosão, uma situação que foi provocada, intencional ou não, um ataque terrorista. Então, assim, começaram a surgir várias especulações quando essa notícia chegou. Então, assim, graças à internet também, ela teve essa grande vantagem, né? Nos trouxe essa vantagem imensa, que é a gente acompanhar as notícias que tem no mundo inteiro de maneira instantânea. Para vocês terem ideia, o cordel, que é um gênero textual, antes ele servia, houve épocas, tempo, que ele servia como se fosse um telejornal bem famoso, como se fosse uma rede social, um Facebook. As pessoas só acreditavam quando, por exemplo, nós aqui no Nordeste, então estamos aqui em Pernambuco, aí de repente começava a surgir uma notícia que o homem pisou na Lua, que aconteceu isso. Então, que o homem pisou na Lua. As pessoas só acreditaram realmente, de fato, nessa notícia quando saía nos cordéis. Então, os cordelistas noticiavam através de cordel, né, a poesia de cordel, e eles davam essa notícia. E pronto, as pessoas iam lá, compravam, quando tinha acessibilidade desse cordel, acreditavam nisso. Então, veja só, os cordéis eram que noticiavam. Então, para você ver, assim, quando a gente vai fazendo um estudo da nossa história, como vai mudando os comportamentos, a gente vê quanto avanço houve. E a internet nos traz isso. Claro que para tudo tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo foi ter acesso às notícias do meu local, da minha cidade, né, do estado, do mundo. Ontem mesmo eu recebi a notícia maravilhosa, no sentido de vocês, que eu sei que a maioria não tem internet, não estão acompanhando, inclusive, acessar essa aula que eu disponibilizo no YouTube. Eu sei que muitos alunos possuem dados móveis, então eles não têm uma carga, não conseguem acompanhar o Meet, que consome muita energia, muita internet, descarrega, né? Então torna impossível assistir a uma aula no YouTube. Então, assim, eu sei que muitos possuem apenas dados móveis e é impossível acompanhar suas aulas. E ontem recebemos a notícia que o governo do estado vai investir mais de vários milhões, né? Se eu não me engano, foi mais de 20 milhões não, muito mais. Foi só de internet. Então, o investimento fora a plataforma, né? Do Google, que já houve um investimento junto com essa internet, para que vocês possam acompanhar as aulas com os professores. Uma notícia muito boa. E ali tem a notícia que eu vi. Eu não li ainda a matéria, as reportagens completa, né, a entrevista com o secretário, vou ler depois. Mas a notícia mostra os envolvidos, que foi o governador do estado, o secretário de educação, e junto com o investimento que foi dado e o destino que seriam para vocês, né? Então, assim, a notícia, ela faz parte do cotidiano. Infelizmente, estamos na pandemia, durante essa pandemia, onde a mídia ela se encarrega de apresentar muita carga de notícias ruins. A gente ultimamente só ouve notícias ruins, né? Ouvimos notícias ruins de muitas mortes no Brasil, da multiplicação da contaminação do Covid, dos casos de Covid, corrupção, mesmo em plena pandemia, as verbas que estão sendo destinadas para os governantes dos nossos municípios e estados, a gente já vê que em plena pandemia existe uma investigação da Polícia Federal com os desvios. Então, assim, são muitas notícias que nos deixam tristes, nos deixam desacreditados. E a mídia, ela tem essa particularidade de querer realmente, parece que é intencional, de nos dar muito mais notícias ruins do que notícias boas. E a sensação que a gente tem é que não existe no mundo mais nenhuma notícia boa, é só notícia ruim. E com a pandemia, a notícia boa que a gente tanto almeja é a descoberta da vacina.
contra o Covid. Então, é uma notícia que todos esperam receber dos órgãos oficiais, que é do Ministério da Saúde, de quando vai estar disponibilizada, quando o Brasil já comprou a patente, fez o registro e a parceria e o valor para ser disponibilizado do SUS, disponibilizado para o SUS. Então, assim, é uma notícia que o mundo inteiro está esperando isso, todos os países. Né? Eu digo Brasil porque somos brasileiros. Então, vamos voltar para o gênero aqui, ó. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. A notícia é um gênero informativo. Então, se ele informa, ele está fazendo o quê? Ele está comunicando. Então, rádio comunica, a televisão comunica, a internet comunica, os meios de... Então, esses suportes, que são jornalísticos, eles têm uma função de comunicar, de informar. Por isso que o gênero textual, notícia, é isso. Então, trata-se de um texto informativo sobre um tema atual. Então, você pode estar falando sobre algo atual, como eu acabei de citar, o exemplo da pandemia, ou algum acontecimento real veiculada pelos principais meios de comunicação, que são jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos, porque você vai estar descrevendo, né? Narrativos, ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Digamos que você, na revista da cidade, por exemplo, de Arco Verde, eles dão várias notícias. Então, ali eles descrevem um fato, eles apresentam, narram-se o que aconteceu, né? Se for um fato em tal lugar, quando foi, o tempo, a hora, quem estava, né? Dá essa delimitação de espaço. Claro que de maneira muito mais reduzida, objetiva, do que uma reportagem. Então, vamos para as características da notícia. As principais características do gênero textual notícia são, primeiro, o texto, como nós já vimos desde o começo, eu venho falando, tem cunho informativo, ou seja, ele informa. Então, se você tem a pergunta, a notícia ela tem um objetivo de quê? De informar. É um texto descritivo ou narrativo, textos relativamente curtos. É tanto que a notícia, ela apresenta essa característica, ela é mais curta. Às vezes a gente pega uma notícia e a notícia ela é muito importante, só que ela é de maneira mais, ela curta o texto. Então, como é que você vai querer, óbvio que você vai querer saber mais detalhes dela. Então, esses detalhes seriam o quê? Reportagens. Então, você vai buscar reportagens. A reportagem ela agrega vários outros gêneros textuais, né, bem mais detalhada. Então, veiculada nos meios de comunicação, é uma linguagem formal, né, clara e objetiva. Textos, a notícia tem que ter títulos, principal auxiliar, tanto que é um dos principais, né, das principais características é o título, porque como o gênero textual ele tem um objetivo de informar, então para informar, para existir a funcionalidade desse gênero, tem que alguém ler essa notícia. E dos meios para chamar a atenção é o título. Né? Então, se tem o título chamativo, vai despertar mais ainda o leitor a querer ler essa notícia. Textos em terceira pessoa, em pessoal, você não vai colocar a sua primeira pessoa como algo pessoal, você tem que ser bem objetivo. Por exemplo, se você vai noticiar um crime, você pode estar totalmente contra aquela situação, mas você não vai emitir opinião naquela situação, certo? Então, o que tem que prevalecer é a impessoalidade. Você não pode mudar os fatos. É tanto que existem muitas polêmicas. É que os artistas, eles reclamam muito disso. Porque tem os paparazzi, eles querem ganhar mídia, querem ganhar dinheiro, eles vivem disso. Então, existem muitas pessoas que ficam escondidas querendo pegar tudo dos artistas, não é? E muitas vezes o que eles pegam e vão informar não são verdades. É mentira. Então, quer dizer, é uma característica que não pode existir nessa notícia. Então, você tem que ser fiel. Então, tem que ser impessoal, tem que ser um fato real,
atual e do cotidiano, certo? E o discurso ele tem que ser indireto. E aqui eu coloquei essa imagem, como eu já disse desde o início, né? Notícias falsas é um tema que nós vou deixar de maneira mais detalhada para a próxima aula, porque eu pesquisei um site bem interessante, fiz algumas pesquisas que mostra como é que nós devemos ter cuidado para não compartilhar notícias falsas. E como é que a gente pode checar se uma notícia é falsa ou não, certo? Então, hoje a gente vê muito isso, né? Esse como carimbo, fake news. Então, notícias falsas, né? Que é um termo em inglês. Então, usada atualmente, inclusive, já existe lei contra isso. Então, se você divulga, informa notícia falsa, se você não provar, é um crime, né? É crime e dá cadeia, certo? Então, como indicar fake news? 8 sites para checar se notícia é verdadeira. Agências, iniciativas jornalísticas e ferramentas inteligentes ajudam a checar se as notícias que circulam no WhatsApp ou rede social é verdadeira. Essa matéria, ela foi publicada em 2018, né, por Paulo Alves. A gente sabe que o WhatsApp, atualmente, é um dos veículos que mais dissemina notícias. Sendo que já foi feita até uma pesquisa que mostra que, infelizmente, muitas pessoas compartilham muito mais notícia falsa, fake news, do que notícias verdadeiras. Eu não vou me estender nessa aula, porque terá uma aula, como eu disse a vocês, para a gente detectar. Plataformas de checagem de fatos podem ajudar a saber se uma notícia compartilhada na web é falsa, ou seja, na internet, né? Ou seja, se trata de fake news. A prática conhecida pelo termo em inglês fake check-in é um método de verificação que analisa a confiabilidade das fontes apuradas em um texto jornalístico e tem crescido com a chegada das eleições. Dependendo do levantamento, é possível descobrir se as informações que circulam no WhatsApp, Facebook ou Instagram são verdadeiras ou se trazem algum nível de distorção. Então, assim, essa matéria ela foi publicada em 2018, nós estamos há 2 anos atrás, que foi exatamente quando antecedia as eleições presidenciais. Sabemos que a eleição presidencial foi um foco que até hoje, até investigação na Polícia Federal, onde se tem grupos de uma empresa de fake news, né? Tem muitas críticas com relação a isso, investigações, né, de empresas fake news, ou seja, os candidatos, eles têm uma empresa, eles pagam caro a uma empresa para disseminar fake news contra o seu opositor, a sua oposição. Então, se as pessoas não tiverem esse cuidado de checar, que a gente sabe que a maioria não tem, muitos nem sabem se existe isso. Então, eles não checar se é verdadeiro ou falsa, eles vão compartilhando, compartilhando, compartilhando. E uma mentira dita várias vezes torna-se verdade na internet. Então, na próxima aula, eu vou apresentar para vocês, a gente vai focar nessa parte de fake news, notícias de fake news, e a gente vai ver quais são os sites, essas plataformas que a gente pode checar, que hoje em dia há para isso, para saber se as notícias que são compartilhadas no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram foram modificadas ou são verdadeiras, tá bom? Antes, incorporar